E o Hoje em Dia começa falando sobre a bengala verde. Muitos não percebem e às vezes nem sabem por que tem gente que usa essa cor de bengala para se locomover. São pessoas que enxergam parcialmente. Não são totalmente cegas, mas têm alguma deficiência. E ao contrário do que se possa pensar, quem usa a bengala verde precisa sim de ajuda em algumas situações, como mostra agora a reportagem da Samara Bastos. Olhando para o Paulo, é difícil perceber qualquer deficiência visual, mas quando se olha para a bengala, fica uma dúvida. Ele não é cego, né? Tem muita gente que age de má fé. Tem pessoas que não falam diretamente para mim, mas aí pergunta, inclusive lá perto de casa mesmo, o pessoal pergunta para minha tia, para minha esposa, como ele não tem nada na visão. Quando me vê, ela não pergunta, ela fica olhando. Aí sabe que dá aquela sensação que tem alguém te olhando? Eu pego, dou uma olhadinha para trás, eu vejo aquele vulto voltado para mim. Então quer dizer, a pessoa quer ter uma certeza se eu sou deficiente visual ou não. Tá esperando que eu tropicar ou cair para mostrar para elas que eu não enxergo. A reclamação do Paulo é consequência da falta de informação. A maior parte dos deficientes visuais no Brasil tem baixa visão, ou seja, enxerga parcialmente. Baixa visão, tecnicamente a gente chama quando a pessoa ou tem um campo reduzido menor do que 20 graus, então a pessoa enxerga na frente, mas não enxerga nas laterais. Ou, sabe quando a gente mede para fazer um óculos, coloca as letrinhas? A pessoa só enxerga as letras grandonas, não enxerga as letras pequenininhas, por mais que a gente tente melhorar o óculos dela. Então, é uma condição que atrapalha muitas atividades, porque ela não vai ter nitidez ou que ela vai ter uma dificuldade de campo visual para andar, por exemplo. A minha dificuldade no dia a dia é pegar um metrô sozinho, ônibus, ler placas, né? Atravessar um farol também, sozinho. No Brasil, as pessoas com baixa visão somam mais de 6 milhões contra 582 mil cegas. Para diferenciar essas duas deficiências, um projeto que já existe em países da América Latina e chegou há 4 anos aqui no Brasil, instituiu a cor verde na bengala. Além de guiar o caminho, a ideia é mostrar ao público que a pessoa não é cega, mas precisa sim de ajuda. O desafio agora é fazer a sociedade em geral enxergar e entender a cor verde. Nós vamos acompanhar agora o Paulo em uma viagem de metrô para saber se as pessoas percebem a diferença na cor da bengala dele e sabem por que ela é verde. Vamos lá, Paulo? Vamos. É a primeira vez que eu vejo uma bengala verde. Eu acho que está difícil as pessoas distinguir, né? Você já tinha visto uma bengala verde? Não, posso ter visto, mas eu acho que não achava que representava nada. Por que você acha que a bengala dele é verde? Ecológico? Talvez ele seja palmeirense. Não, o Paulo não é palmeirense. A cor da bengala é apenas uma forma de comunicar que a pessoa tem baixa visão e assim garantir os mesmos direitos de um deficiente visual total, como por exemplo o assento especial em transportes públicos. Apesar do portador de baixa visão ter o direito de usar o benefício, Paulo diz que muitas vezes, para evitar o constrangimento, prefere viajar de pé. A pessoa dá o lugar, aí eu pego, saco meu celular, a pessoa acha que, pô, peraí, o cara tá se passando por cego, tá com uma bengala e tá usando um celular, então o cara é ou não é cego? A gente tem inúmeros casos relatados para nós, alguns tristes, né, e duros, de pessoas que foram fisicamente agredidas já em algumas situações, porque a sociedade ou as pessoas entenderam que ela estava querendo se passar por um cego, uma pessoa com deficiência visual total. E isso é muito constrangedor. Isso faz com que a pessoa acabe querendo ficar dentro de casa. A bengala verde custa, em média, R$ 130. Segundo o presidente do projeto, entre os deficientes, a ideia já está muito bem difundida. E a bengala verde, ela voltou a dar as pessoas se identificam com esse instrumento.
Sony adotou a bengala verde há 2 anos e o instrumento que antes era abolido por ele passou a ser a maior companhia. Às vezes as pessoas falam, mas não é uma bobagem ter a cor diferente? Eu acredito que não, porque a partir do momento que eu posso identificar o que eu tenho, eu sinto mais confortável. E as pessoas que olham para mim precisam saber o que realmente eu tenho. Mas você anda hoje na rua e tem gente que já reconhece? Sim, já tem gente que reconhece, principalmente em alguns meios de transporte já tem pessoas que reconhecem. No banco, no aeroporto. Hoje no aeroporto as companhias sabem o que é diferencial, o que é cego, o que é baixa visão. Ele tem retinose pigmentar, uma doença degenerativa que causa a perda da visão. Sony descobriu o problema aos 12 anos. Hoje, aos 37, enxerga apenas 30%. A minha dificuldade hoje é leitura, por exemplo. Hoje eu não consigo ler um jornal, eu não consigo ler uma revista. A doença é progressiva, ou seja, o Sony não vai recuperar a visão. Mas a bengala verde devolveu a confiança. Hoje as pessoas com deficiência, elas realizam sonhos, elas viajam, elas planejam a vida delas, elas gastam, elas compram. Isso é muito legal. Eu tenho certeza que muitas pessoas que acompanharam a reportagem certamente não sabiam o porquê da bengala verde. E a partir de agora vão ter um olhar ainda mais atento e um respeito maior pelas pessoas que utilizam a bengala nessa cor.